Meu nome é Reginete Souza Bispo, tenho 56 anos, sou gaúcha, nasci em Marau, na zona rural de Marau, uma colônia italiana chamada Laranjeiras. E o fato de ter nascido e passado minha infância numa zona rural, numa colônia italiana, acho que marcou minha vida e algumas peculiaridades, né, no meu cotidiano, tendo em vista que a gente vive num país e num estado, Rio Grande do Sul, o segundo estado mais branco do país, onde as diferenças étnico-raciais são bastante marcadas. Então, o fato de ter nascido na zona rural e ter convivido com italianos me marcou bastante isso, né? Marcou no sentido de saber desde criança, desde muito cedo, o que é ser negro no Rio Grande do Sul. Eu sou filha do Petronílio Bispo dos Santos, que é um homem negro, baiano, nasceu na Chapada Diamantina, Morro do Chapéu, e de Galina Souza dos Santos, que é uma mulher de origem cuja mãe é italiana, mas o pai é um índio, né? Então, a gente tem na nossa família, tem na minha família, uma mistura étnica bastante acentuada. E o fato de ter nascido e me criado no campo, né? A nossa vida, nós somos em 10 irmãos, 8 mulheres e 2 homens, né? O fato de ter nascido no campo, eu acho que isso me marcou, porque também a gente tem o fato de ter vivenciado o campo, né? A agricultura, a lavoura, acho que também me deu uma outra perspectiva de vida. Tanto que quando eu começo a fazer minha militância política, né, ali no final dos anos 70, início dos anos 80, quando eu ingresso na Pastoral da Juventude, né, em Passo Fundo, a gente começa a militar justamente na luta pela terra, né? Então, ali a gente militou junto ao MST, né, organizando as primeiras ocupações, Encruzilhada Natalino, Fazenda Nome, enfim, que era onde a juventude, na época dos anos 80, podia se mobilizar e se articular, né, que era através da pastoral, através das igrejas, e a luta pela reforma agrária, pela terra, foi uma luta bastante intensa, né, naquele período, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul. Então, minha vida política, ela marca, né, ela começa com o ingresso na Pastoral de Juventude, né. Embora eu militasse dentro da igreja, né, isso não era uma tradição da nossa família, né? Eu talvez tenha sido a primeira pessoa da família a fazer uma militância política orgânica, né? Mas também eu sabia já dos limites de estar militando dentro da igreja, porque a consciência racial era algo muito presente, que isso veio da parte do meu pai, né, que era um homem de pouca escolaridade, mas com uma pessoa muito culta, morreu agora recentemente, em março deste ano, com 98 anos de idade, e ele era uma pessoa muito culta, né? Ele
tinha consciência racial. Ele lia todos os clássicos da literatura e ele incentivava, mesmo a gente morando no campo, ele incentivou muito a leitura, literatura, ensinava a gente a recitar poesias. Então, Castro Alves, Machado de Assis, esses autores, a gente, mesmo morando no campo, a gente sempre teve acesso. Sem contar que ele trazia muito com ele a questão das histórias, das lendas, dos mitos do Nordeste brasileiro. Então, a nossa vida, né, apesar de ser muito pobre, enfim, ela sempre foi muito rica, né, em literatura, em história, em fantasia. O meu avô materno, né, que era um índio, né, um descendente de índios com espanhóis. Por outro lado, ele trazia muito a questão da mitologia gaúcha, né? Eu disse assim, o vovô era amigo do Boitatá, né? Então, a gente conviveu com isso, assim, no campo, né? Então, isso permeou a nossa vida, acho que minha, das minhas irmãs, dos meus irmãos, é algo que está muito presente e muito marcado, né? E a minha militância, então, ela começa com a pastoral e em seguida a gente se envolve então ali já no ensino médio, em Passo Fundo a gente se envolve com teatro popular, teatro secundarista, né? Então compus um grupo de teatro no ensino médio, que a gente questionava o regime militar. Naquela época a gente ainda fez, a gente ainda passava pela censura no festival de teatro secundarista, né? A gente tinha que passar por censuras, peças, eles cortavam, enfim. E nós tínhamos um grupo chamado Semeadura, né? Que a gente apresentou muito teatro, ganhamos vários festivais regionais de teatro, e esse grupo a gente levava dentro dos assentamentos, das ocupações do MST, fazia teatro nas comunidades, na periferia, nos centros de juventude, enfim, a gente, então a nossa vida era ocupada, o nosso grupo de jovens, no qual me seguia, que era JUCO, Jovens Unidos em Cristo, a gente ocupava todo o nosso tempo fazendo isso. E também nesse período eu tive acesso nessas relações com a igreja, de muitos teólogos, religiosos, que contribuíram muito para a minha formação, porque nesse momento a Igreja Católica era o auge da teologia da libertação, né? Então a teologia da libertação ela tentava agregar teólogos negros, uma diversidade de religiões, sobretudo as de matriz africana. Então, nesse contato com a teologia da libertação, né, eu tive a oportunidade de conhecer um movimento, né, a pastoral afro, que agregou muito da intelectualidade católica negra. Conheci o Vera Triunfo, conheci o Padre Toninho, conheci o Dom Gílio, que depois acabou sendo o primeiro bispo negro, né? Mas também conheci outros filósofos, né? Que incentivavam e me proporcionavam determinados conhecimentos, né? Que até então para mim não eram acessíveis, né? E foi nesse contato com esses pensadores, com esses religiosos, né, que eu fui instigada a começar uma militância política mais acentuada dentro do partido político. Uma das pessoas que para mim foram muito importantes na minha trajetória política, hoje é professor de filosofia, Denis Coitinho,
E ele foi o que me incentivou, por exemplo, a me inscrever no vestibular da URGS, né? Porque no meu horizonte, no horizonte da minha família, né, o sonho do meu pai era que todos os filhos concluíssem o ensino médio, para ter uma profissão, né, um curso técnico. Né? Então, ainda não estava no nosso horizonte uma universidade, né? Embora uma universidade federal, tipo, sair de Passo Fundo e vir para estudar na UFSC. Então, por incentivo dessa pessoa, que hoje é filósofo, eu me inscrevi no vestibular da URGS e na época ainda tinha o provão, enfim, passei no provão e depois, enfim, passei no vestibular de Ciências Sociais e vim para Porto Alegre cursar Ciências Sociais. Tá? Mas antes disso, também é importante destacar que também teve uma outra pessoa que foi muito importante na minha formação política, que foi Itamar Espanhol, que era um padre, teólogo, filósofo, e que ele, entre outros, né, ele disse assim, Reginete, tu é uma intelectual orgânica, né, naquele período, e me incentivou a fazer um curso de formação, e fui a São Paulo, no Instituto Cajamar, fazer um curso de análise de conjuntura. Fiquei um mês lá fazendo um curso de análise de conjuntura com os cabeçal né, com pessoas importantes, né, tipo Paul Singer, Paulo Freire, enfim. E ali, para mim, foi um marco assim, de rupturas, mas também de construção de uma outra perspectiva, né? Que foi um curso intenso, a gente entrou a fundo, né? Aprendi a fazer análise de conjuntura, e uma das tarefas finais do curso era você tinha que fazer uma análise de conjuntura. Eles davam alguns elementos. E o que eles nos deram para fazer análise de conjuntura? Nada mais, nada menos que o filme Queimada, tá? Um filme dos anos 60 que trata da Revolução no Haiti, né? Da independência no Haiti. Né? Então nós tínhamos que fazer análise de conjuntura deste filme, analisando todos os elementos políticos, econômicos, culturais, enfim. Eu, quando eu fui apresentar a minha análise de conjuntura, era uma análise de conjuntura que era dissonante de todo o conjunto de pessoas que estavam lá, e eu havia feito uma análise de conjuntura que privilegiou o componente racial, né? E eu dizia que o isolamento, todo o martírio que o Haiti passava naquele período foi porque tinha um componente racial, que as colônias, os países colonizadores não aceitavam negociar com um país dirigido, independente, dirigido por pessoas negras, né? Obviamente que isso foi muito conflitante, e isso mudou de tal forma a minha percepção das coisas que quando eu voltei eu já não cabia mais dentro da igreja, não cabia, não cabia em lugar nenhum, porque a consciência racial ela aflorou de tal forma, né? E aí eu acho que penso que é importante destacar que embora tenha recebido uma formação no curso, tal, a questão da ancestralidade, o conhecimento que vem. Aí entra a questão de toda a formação que o pai nos passou, de todo os elementos culturais que a família traz, né? Pai, avô, mãe, né? Mesmo a minha avó, a nona Esther, que era italiana, mas ela também trazia toda uma concepção, de estar no mundo e de ser mulher, né? E de ser mulher que vem, né? No meio rural,
que casa com um homem índio, né? Casou com um homem índio, e que porque casou com um homem índio também foi desertada da família. Então, isso tudo veio, foi um momento muito, muito intenso de ruptura, e aí eu ingressei definitivamente a minha pauta, minha elaboração, toda a minha atuação passou a ser a partir das organizações negras, né, na perspectiva racial. E aí eu começo a militar no movimento negro e isso foi a minha base para tudo, mesmo quando na universidade. Para mim sempre a minha base são as relações as relações raciais e as organizações negras, né? Aqui em Porto Alegre, já em Porto Alegre, então 90 mudei para Porto Alegre, né? Depois de 88, 89 disputar as eleições municipais em Passo Fundo, né? Concorri a vereadora lá, fiquei na suplência. Em 89 coordenei ali a campanha na região, então já orgânica, dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Coordenei a campanha do Lula, presidente, né? Que a gente perdeu para o Collor de Mello, e foi um momento também muito, muito tenso, porque nós tínhamos tudo para ganhar a presidência naquele momento, e a gente foi perdeu por sabotagens, né? Enfim, quem lembra do sequestro do Abílio Diniz, né? Que a Globo divulgou 24 horas antes das eleições com camisetas do Lula, enfim. Então para mim foi um momento bem como muito decepcionante. Então naquele momento a gente veio naquele mesmo ano para Porto Alegre, já para estudar em janeiro, e vim para Porto Alegre, fui morar na casa de estudante, na São Manuel, na CEURGS, né? Aqui então já bastante integrada, envolvida com o movimento negro aqui em Porto Alegre, junto com alguns militantes históricos do movimento, hoje históricos, né? Nós tínhamos organizado o Instituto Solano Trindade, aqui na Lopo Gonçalves, que era um instituto que fez história aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, porque reunia militantes negros de diversas tendências políticas, mas de esquerda, onde a gente fez um intenso debate, formação política na área sindical, né? Onde estão os negros no movimento sindical, qual é a história da luta sindical do movimento negro, da população negra, pós-abolição. A gente fez um debate intenso naquele período sobre as religiões e as tradições de matriz africana, sobre a luta pela terra, né? Foi ali, através do Instituto, o primeiro ensaio que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul para a regularização dos territórios quilombolas, né? Aprovada a Constituição, né? de 88, e que ali a gente conseguiu colocar a questão dos territórios, né? Das terras das comunidades remanescentes de quilombo. Então, naquele período, a gente também já iniciava esse debate sobre a regularização dos territórios quilombolas, né? Então, você vê que a terra, para mim, ela sempre teve na centralidade da minha militância e da luta, né? O Instituto Solano Trindade, ele termina em 91 termina a Instituto Trindade, mas automaticamente a gente rearticula aqui no Rio Grande do Sul esse mesmo núcleo do Instituto Solano Trindade, a gente rearticula o Movimento Negro Unificado, né? O Movimento Negro Unificado. Então, a Tânia Silva, o Birajara Toledo,
Júlio César Camisolão, Rita Camisolão, um grupo muito grande de pessoas muito expressivas da luta racial. E é nesse período que eu tenho contato, então, com a Luísa Bairros, né? Na época era coordenadora nacional do MNU, né? Edson Cardoso, uma série de lideranças nacionais, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, não era necessariamente, não era do MNU, mas tinha uma relação, né? Também compunha ali o MNU, um grupo de africanos, e entre eles hoje o professor da URSS, o professor José Carlos dos Anjos. Então foi um momento muito intenso de organização da luta racial aqui no Rio Grande do Sul, né? Que tem uma tradição, né? Nós, nesse período, nós já tínhamos, né, Oliveira Silveira, o Grupo Palmares, uma série de Maria Mulher, né? Que era uma organização de mulheres negras, já estava constituída. Então, de um momento bem forte e articulado aqui no Rio Grande do Sul. O MNU, a gente rearticula ele com um cunho político muito forte, né? Muitas ações nós fizemos, né? Mas uma delas, assim, que a gente fez, e eu acho que ela foi marcante junto com outras organizações, né? Foi lançar Benedita da Silva presidente do país, né? Nós queríamos que ela fosse nossa candidata a presidente, depois indicamos ela para ser vice do Lula, enfim, mas não coloco isso como não se efetivaram, mas como algo importante que marcou a vida política, não só minha, mas de muitos militantes negros que sonham, que dedicam a sua luta política no sentido de ver os espaços de poder constituídos também compartilhados com pessoas negras, né? Rearticulado um MNU, eu já aluna da URSS, das Ciências Sociais, tive a oportunidade ali nas Ciências Sociais de trabalhar em 2 projetos de pesquisa que foram bastante marcantes para mim. Primeiro com a professora Andina Fachel, no Núcleo de Antropologia do Corpo e da Saúde, ali onde a gente investigava, né, sobre saúde e sexualidade, e nas comunidades de periferia de Porto Alegre. Então, ali foi um momento importante de construir, do ponto de vista conceitual, né, a ideia do que é ser mulher negra, jovem, nas periferias de Porto Alegre. Então, isso marcou também a minha militância. Nós atuamos, a nossa pesquisa se deu na Vila Mirim, que também era um local onde nós, enquanto MNU, lutávamos e trabalhávamos ali contra a remoção, que a Vila Mirim é uma comunidade negra, com vários ilês, situado próximo do Iguatemi, e em cima onde estava traçado Danilo Fessano, né? Uma área nobríssima da cidade. E a prefeitura, na época, tinha um projeto de remoção dessa comunidade. E a comunidade resistiu, né, contra a remoção. Com o apoio nosso, do MNU, e também de uma série de pessoas, de intelectuais, enfim, da universidade. E a pessoa que
que organizou, que articulou a comunidade contra a remoção foi a Mãe Dorsa de Oxalá, né? Inclusive nós homenageamos ela no sábado ali na formatura das Damares. E a Mãe Dorsa, ela agregava, ela trazia todo esse componente racial, religioso, e nós tivemos o entendimento que ali aquela comunidade era uma comunidade remanescente de quilombo e que por isso deveria ser aplicado o artigo 68 das disposições constitucionais transitórias que garante o território. Então nós trabalhamos ali muito intensamente, né? E desenvolvemos essa pesquisa com a juventude. Então as militâncias também, a pesquisa, elas se cruzavam muito, né? Uma parte da comunidade foi removida, mas ali conseguiu um marco histórico para as religiões de matriz africana, que foi o primeiro templo religioso, né, de um ilê, reconhecido pelo poder público aqui no Rio Grande do Sul como um espaço sagrado. Por ser um espaço sagrado, um templo tem direito ao seu território, né, à preservação do seu território. Então, quando a comunidade, parte da comunidade foi removida, o ilê ganhou o seu terreno, a sua propriedade. Então, hoje lá na comunidade, né, então os ilês que foram removidos, eles têm o seu tempo, né, distinto da mãe, da Elorixá, foi uma conquista, foi para mim uma das mais importantes do ponto de vista legal para as religiões de matriz africana, né? Então isso aí também marcou as nossas vidas, porque até hoje a gente tem vínculo muito forte com a comunidade. Eu me tornei anos depois filha, né, da Mãe Dorsa de Oxalá, filha de santo dela, né, e coisa que me honra muito, né? E então esse foi um marco. Não. E a universidade, a gente teve muito presente todo esse processo. Outro projeto de pesquisa que eu estive vinculada na universidade foi com a professora Ilka Boaventura, da Universidade de Santa Catarina, que foi um mapeamento das comunidades quilombolas da região sul do país, né? Até então, não existia absolutamente nada feito, né, de pesquisa sobre as comunidades. Então, eu trabalhei nesse projeto, onde a gente, no primeiro momento, a gente já identificou 94 comunidades quilombolas, né, que foi um marco, porque ninguém imaginava que poderia ter tantas comunidades no Rio Grande do Sul, né? Por que esse projeto para mim foi fundamental? Porque depois da universidade, o projeto até hoje continuou uma das minhas militâncias e faço com muito carinho, tá? O trabalho com as comunidades quilombolas, né? Que a gente elegeu aqui o Instituto Acani, né? Nós elegemos trabalhar quase que exclusivamente com os processos de regularização dos territórios, né? Regularizar a terra, né? Porque a terra, ao meu ver, é a centralidade. Se tu tem terra, tu tem meio de produção. Terra é poder, né? A gente tem se dedicado para isso, né? De contribuir no debate, de assessorar, enfim. Hoje, o movimento quilombola, um movimento bem estruturado, autônomo, né? Caminha com as próprias pernas e agrega, enfim, uma série de outras organizações. Então, e que para mim, né, hoje, se for pensar em termos de política e de transformação, tá? O movimento quilombola
ele é um dos mais importantes. É um movimento que questiona a propriedade, né? Trabalha com o meio de produção e mexe e quando o Estado, né, se vê obrigado a fazer a devolução das terras para as comunidades remanescentes de Quilombo, ele está realmente fazendo transformações estruturais, né? Então, o movimento quilombola, hoje, talvez seja o movimento mais importante de luta pela terra no nosso país, né? Primeiro, pela dimensão, pelo tamanho que é, né? As comunidades quilombolas, e segundo, pela própria proposta do que vem a ser o uso da terra por essas comunidades, diferentemente do que se propõe, né? Uma concepção mais capitalista do uso da terra, né? O movimento quilombola, as terras remanescentes de Quilombo, elas são de uso coletivo, né? E são hereditárias, né? São da comunidade, né? Elas não são de uso privado, particular, e talvez por isso ele seja hoje o movimento de luta pela terra mais atacado junto com as comunidades indígenas. Porque essa lógica, ela rompe com a lógica do capital, né? Que as terras são comercializáveis, né? Ela rompe com a lógica da propriedade individual, privada, né? E reforça a ideia do uso comum, né? Que está em consonância muito mais próxima do que a gente entende que sejam valores das comunidades africanas, né? Valores civilizatórios africanos, né? A coletividade, o bem comum. Então, a minha vida acadêmica, ela marcou, né, nessa perspectiva racial, nesse sentido, né? Ainda dentro da universidade, né, acho importante lembrar disso, assim, o fato de estar contando, né, um pouco da história de vida, a gente vai buscando e rememorando coisas que estão meio apagadas, né? Eu me lembro que logo que a gente entrou na universidade, nós tínhamos um grupo de universitários negros, 6, 7 universitários negros dentro das humanas, ciências sociais, história, e a gente junto, a partir de uma articulação local e depois nacional, nós organizamos o primeiro encontro estadual e depois nacional de universitários negros. Isso foi em 93. Primeiro encontro de universitários negros. E para a Cláudia e para a Mariana, que são acadêmicas, não dava mais que 30, viu? Era encontro estadual. Primeiro foi encontro estadual, depois foi encontro nacional. Mas dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul não éramos mais que 30. Né? Não éramos mais que 30 universitários negros. Né? E isso eu gosto de destacar porque o ano passado eu participei da foto coletiva, né? na URGS, dos cotistas, e eram mais de 5 mil, né, na fotografia. Foi muito emocionante porque eu me lembrei dos anos 90, onde nós éramos exceção. Aliás, a URGS naquele período, né, menos de 1% eram filhos de operários, de trabalhadores, né, dentro da universidade. E hoje ainda não é a universidade que a gente quer do ponto de vista da representatividade, sobretudo na docência,
mas do ponto de vista do perfil, né, dos alunos, é uma conquista que não, né, talvez a conquista mais importante que a minha geração, né, do movimento negro teve nessas três últimas décadas de luta, né, as cotas raciais que, na universidade e no serviço público, né, e isso o mérito disso tudo foi a luta racial, foram essas organizações negras, né, e que eu tenho afirmado, né, que a luta racial, o movimento negro, né, com a sua diversidade, com a sua pluralidade de organizações, tem sido, ao longo das últimas décadas, o movimento que mais tem impactado e contribuído para a consolidação de direitos e de uma ideia de democracia, né? Hoje está difícil falar em democracia, mas, do ponto de vista da democratização das relações, das políticas públicas, das relações de poder, é um movimento social negro, especialmente o movimento de mulheres negras, que vem questionando o poder do Estado, que vem impondo um outro debate, né, sobre a lógica do Estado, sobre a lógica das esquerdas, né, no que diz respeito à inserção do povo negro, né, reconhecidamente dentro de um Estado democrático e de direitos, né, que infelizmente, né, a luta racial, antirracista, ela é absolutamente necessária, porque o país, né, do ponto de vista do poder, né, e aí quando eu falo poder em todos os sentidos, poder político, poder econômico, enfim, ele é absolutamente dominado, né, pelo poder branco, né, poder exercido por homens brancos em todos, né, nos governos, né, no poder executivo, no legislativo, os empresários, enfim, é uma hegemonia da branquitude, né? E nós negros, embora sejamos a maioria absoluta, né, em termos numéricos da população, a gente está absolutamente excluído, e hoje, mais do que nunca, né, o Estado, né, o Estado e seus governos nas diversas dimensões, criminalizando a população negra, né, dentro de como os culpados, né, por uma crise de Estado, né, que nós não somos responsáveis, né, uma crise de Estado onde eles alegam que o Estado gasta demais com políticas públicas, né, gasta demais com assistência social, gasta demais com saúde, gasta demais com educação, né, porque ao longo das últimas décadas a população, e junto a população negra, tem cobrado do Estado essas políticas públicas, né. Então hoje a gente vê um governo, um Estado que prega abertamente, né, a eugenia, né, a meritocracia nos cargos públicos, na universidade, né, e que tenta, né, nos colocar numa condição que vivemos no século XVIII, século XIX, né, que é o desmonte total das políticas públicas que garantem direitos fundamentais, né? E
Por que isso para nós é tão importante e tão relevante? E daí a militância, esses anos de militância política, tem colocado para nós o desafio hoje, né? E o Instituto Afeni tem, junto com outras organizações, sido protagonista nesse processo, é que depois de 2 décadas de experiência de governo popular democrático, né, de consolidação de algumas políticas públicas, né, que contemplam a maioria da população, de políticas públicas de inclusão racial, né, de enfrentamento ao racismo e às discriminações, a gente vê que nós avançamos em consciência, mas a efetividade dessas políticas, hoje a gente vê retrocessos enormes, a gente vê uma elite branca, com mentalidade escravocrata, se rearticular, se reorganizar e trabalhar exaustivamente, aliado ao fundamentalismo religioso, para nos desconstituir enquanto seres humanos, enquanto pessoas portadoras de direitos e enquanto organizações, né? Então, é intolerância religiosa, é racismo, são os pacotes, as políticas públicas, né? Que tentam, de diversas formas, né? Usar o braço forte do Estado, inclusive o braço armado, para disseminar, né? Consolidar, né, de uma forma, ou legitimar o genocídio que tem sido feito e praticado contra o povo negro, né? Basta ver o pacote de segurança pública que hoje está no Congresso, né, onde legitima a polícia matar sem pedir licença, matar sob o impacto emocional, né? Se pensa, né, se discute em comprar drones para metralhar favelas, né? Tecnologia de ponta, tecnologias de morte, e essa tecnologia de morte é para o povo negro, né? Então a gente vive um momento muito importante e desafiador para nós negros e para a sociedade, né, no sentido de voltar do Estado e setores importantes da sociedade defender a eugenia e a diminuição dos espaços da população negra, né, dos espaços sociais da população negra. Do ponto de vista da nossa militância, a gente tem dito, né, e tem trabalhado no sentido de, primeiro, desafiar os setores progressistas, né, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, de colocar a pauta racial e a pauta de gênero na centralidade de um projeto político, né, que não tem hoje, talvez nunca tenha existido a possibilidade ou alternativa de tu pensar um projeto de democracia, né, para o país, sem colocar o povo negro na centralidade, né? Por que não existe essa possibilidade? Porque o Brasil ele tem quase 4 séculos de escravidão, né? Ele escravizou povos negros durante quase 4 séculos. Nunca pensou em reparar isso, nunca pensou em políticas públicas. É só no finalzinho dos anos 90 que se começa, pela primeira vez o Estado brasileiro pensa em política pública para a população negra, e não porque o Estado se sentiu responsabilizado ou comprometido com isso, porque em 1995, quando nos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, o movimento social negro mobiliza 100 mil negros em Brasília e exige que o Estado brasileiro inicie políticas de reparação. E a primeira vez na história do país, o governo recebe a comunidade negra, né? Então, isso foi em 95, 100 anos depois
abolição da escravatura. Então, pela primeira vez, o Estado brasileiro, pela primeira vez a gente começa a ter políticas públicas que contemplem o povo negro, que são as políticas, o Plano Nacional de Saúde, né? A Lei 10.639, o Decreto 4.637, que regulamenta a questão da titulação dos territórios quilombolas, e que é coroado, penso, com a criação do Ministério da Igualdade Racial. Eu quero dizer com isso que isso foi um marco, né? Um marco histórico, mas isso se deu, não foi por vontade de governante A, B ou C, né? Alguns governantes mais abertos, mais democráticos, mas isso se deu por uma luta incessante do próprio povo negro, das organizações negras. E também acredito que com movimentos internacionais também, né? Porque ali o diálogo com movimentos internacionais, como por exemplo nos anos 80, né, nos anos 70 e 80, com o movimento negro nos Estados Unidos, aqui no Brasil, por exemplo, a maioria das leituras que nos Fanon começaram a vir para o Brasil e a traduzir para português no início ali dos anos 80, com Pele Negra, Máscaras Brancas, Condenados da Terra. Houve um boom assim, de literatura negra especializada internacional, que também constituiu nessa formação e encerramento do movimento negro aqui no Brasil. Sim, certamente. Foi, acho que o movimento contra o apartheid na África do Sul foi muito importante, né, porque nós todos estávamos muito conectados, ali a gente lia muito, para nós, terminou, a gente chegou até a lançar aqui no Rio Grande do Sul a tradução de um livro do Steve Biko, né, Escrevo o que eu quero. Então, aí era muito articulado, né, muito movimento para a libertação das panteras negras. Então, essa articulação, nós aqui na região sul, nós tínhamos uma articulação forte com as organizações negras do Cone Sul, né, em 90, a gente organizou um grande encontro em Montevidéu, e daí foi articulado pelo Instituto Solano Trindade e com o Mundo Afro, enfim, das organizações negras do Cone Sul, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Peru, enfim, então era invisibilizado, mas esse movimento aconteceu, que hoje tem uma grande organização no Uruguai, que é o Mundo Afro, que foi fruto dessa articulação. As mulheres negras, né, a gente organiza o primeiro encontro latino-americano, né, de mulheres negras latino-americanas e caribenhas, né, no Caribe, que surge, né, essa grande organização, né, das mulheres negras. Então, um momento, anos 80, um momento de ruptura, né, das mulheres negras com o feminismo branco, no sentido de construir uma luta autônoma das mulheres, né, das mulheres negras que eram invisibilizadas, né, dentro do movimento feminista branco, né, e até hoje, né, tem setores que não reconhecem a especificidade da luta das mulheres negras, né, que a nossa história na perspectiva feminista, né, é absolutamente distinta das mulheres não negras, né. Eu ainda não era militante feminista, né, a gente já percebi essa diferença, né. Quando tu analisa o mercado de trabalho, né, eu achava era jovenzinha, achava estranho, né, quando eu dizia, a luta das mulheres começa quando ela, né, a libertação se insere no mercado de trabalho, quando o sufrágio universal. E aí eu dizia assim, mas nós mulheres negras, a gente não se inseriu nesse mercado de trabalho formal, e nós chegamos aqui como mão de obra, né? Nós chegamos aqui para o trabalho. Então, qual é a diferença dessa luta? Então, nos anos 80, tem a Lélia Gonzalez, né? A Luísa Bairros,
Sueli Carneiro, já nos anos, né, final dos 80, produzem, né, Beatriz Nascimento, né, a Beatriz Nascimento produz coisas incríveis do ponto de vista da reflexão e da conceituação da nossa luta, né. Nos anos 80, as mulheres negras, né, a Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez já falavam num projeto político de nação na perspectiva dos homens e mulheres negras, né? Que esse modelo de Estado, de sociedade, de democracia que é hegemonicamente branca não serve para nós. Né? Então, a minha luta, minha inserção na vida política, ela se dá por esse viés. É um momento de construção, a gente vai fazendo leituras. E hoje o grande desafio que está colocado para nós, negros e negras, e quando a gente, o Instituto Acani, né, propõe um curso de formação política para mulheres negras, né, é porque eu não vejo saída para a democracia no Brasil se não colocar na centralidade as mulheres negras, né? Não porque a gente é um grupo privilegiado, enfim, ou que a gente tenha, né, soluções para tudo, mas é o povo negro, dentro do povo negro são as mulheres negras, são as mulheres indígenas que construíram uma história de luta por liberdade nesse país. Né? Não tem outras pessoas. Fomos nós, com as nossas ancestrais, que lutaram por liberdade. E foram nós que criamos, né, alternativas de sobrevivência numa situação muito adversa, onde o Estado nunca esteve presente. Né? Nunca esteve presente, e a gente criou essas alternativas, sobrevivemos a uma política de genocídio, né? As estratégias e as alternativas criadas permitiu que nós hoje, negros e negras, sejamos a maioria absoluta do país. Que o projeto político do Estado era de branqueamento e de extermínio do povo negro, né? Então, essas estratégias, quem construiu foram as mulheres negras, homens e mulheres negras, mas fundamentalmente as mulheres negras. Então, a história de luta por liberdade, de resistência, hoje nos confere ser portadoras de metodologias que precisam ser experimentadas, que podem apresentar uma alternativa, né, de democracia, de bem comum, né, que contempla a diversidade desse país a partir da nossa experiência de luta e resistência. Quem negar isso, né, tá fadado ao fracasso, de fazer o mesmo do mesmo, né, de repetir histórias fracassadas, ou de reforçar a hegemonia do poder dominante branco e conservador. Né? Então, eu não tenho dúvida, né, que nós, mulheres negras, temos uma contribuição muito importante a fazer no restabelecimento da democracia. Né? Agora, a gente precisa sensibilizar, porque também transformação e revolução que não faz sozinha, né? Precisa sensibilizar outros segmentos, outros setores não negros, né? Da importância disso. Acho que a gente tem dado avanços significativos nesse sentido, mas muito é que caminhar, né? Então, hoje, o que me mobiliza, a minha força mobilizadora é contribuir de alguma forma na auto-organização, na reflexão, em pensar, né, vivenciar, trazer, organizar essas metodologias, essas experiências históricas que as mulheres negras vivenciaram no nosso país e transformar isso num modelo, né, num projeto político de país e de nação. Né? Não vejo outro caminho a seguir a não ser esse. E essa é algo que, pelo que eu tenho visto, pelo que a gente tem vivenciado, quem vai fazer são as mulheres negras. Nós não podemos delegar isso para ninguém.
não podemos delegar isso para ninguém. Então, hoje, eu e centenas de outras, milhares de outras mulheres estão mobilizadas em torno disso. E nós não podemos silenciar, nunca silenciamos, mas agora talvez tenhamos que estar muito mais unidas, muito mais articuladas diante da violência que está colocada para o nosso povo, né? De forças ultraconservadoras, racistas, fascistas, nos colocando na centralidade de um projeto de extermínio e de desumanização do nosso povo, né? Então, eu me sinto muito desafiada a fazer isso. Eu acho que, penso que nós mulheres negras, o povo negro tem que disputar todos os espaços institucionais de poder e de decisão, né? Tem que estar em todas as frentes. Eu espero muitíssimo que a gente comece a romper com esse ciclo depois de vivenciar a direita ultraconservadora, dizendo que nós temos que estar mortos, que a gente realmente se mobilize para ter parlamentares negros, para ter prefeitos, para ter governadores negros articulados, né? Articulados com uma proposta de democracia, de liberdade que realmente mude as relações de poder no nosso país, né? Também eu acho importante dizer, Cláudia, Mariana e Frederico, né, que uma das coisas que me move, tem me movido também, e quando a gente vive a política tu vive ela visceralmente, né? Ela faz parte do teu dia a dia, né? Mas também é importante dizer que eu sou dona de casa, né? Que eu tenho família, que eu tenho 2 filhos, um casal, o Maruã e a Faiola, né? São 2 jovens. O Maruã é aluno da universidade, também Federal do Rio Grande do Sul, a Faiola se preparando para o vestibular, né? E que para uma mulher negra, acho que para os militantes em geral, né? Mas especialmente para uma mulher negra, né? Fazer militância, ser dona de casa, chefe de família, né? Também vai delineando, né? Delineando o perfil, né? Então, para poder fazer militância, cuidar da família, que eu acho que eu faço bem os dois, né? Milito e cuido bem dos filhos lindos, saudáveis, né? Também a tua vida passa a ser isso, né? A minha trajetória de vida, né? Desde os 16 anos, é isso, é militância. Eu faço festa na militância, o compartilhamento. Meus filhos criaram junto na militância, reuniões. E tem o diferencial de uma mulher, né? Da mulher fazer política, enfim, quando tu faz política, tu leva a família junto, né? Porque, infelizmente, ainda os cuidados da família ainda recaem sobre a mulher, e sobre a mulher negra muito mais, né? Enfim, então, a minha vida, ela tem sido isso, muita luta, muita militância, né? E muito carinho da família, enfim, então não está dissociado isso, né? Hoje, depois de décadas de militância política partidária, do movimento social, algo que eu tenho muito presente, né, na questão da luta racial, o meu lugar é no movimento de mulheres negras, é na comunidade negra. A minha militância política partidária, ela tem sentido em função disso e não o contrário.
Ou seja, é a minha experiência, é a minha vivência com as grandes questões da comunidade negra, que era as questões de enfrentamento da violência, que era as questões de identidade, que era as questões de luta por melhores condições de vida, né? É ali que eu me referencio, né? É ali que eu me referencio. É no movimento de mulheres negras, é no movimento negro aonde eu formo as minhas bases para fazer qualquer outra luta, né? Qualquer outra luta. Que isso, para mim, tem uma relevância, porque quando você vai para outras frentes de luta, por exemplo, como a luta política, partidária, ou luta sindical, ou luta, enfim, tem que ter uma referência nas reivindicações e na luta do povo negro, né? Senão tu te perde. Se tu não tem essas referências, se tu não tem esse vínculo, tu chega nos espaços onde estão estruturalmente organizados a partir de modelos eurocêntricos, e tu é cooptado, tu é constituído das tuas bandeiras e da tua luta, né? Então, isso é algo que para mim me marcou muito, né? O espaço, o território de referência é a luta racial, são as organizações negras. E é a partir dali que eu me insiro em diversos outros territórios, e em outros diálogos com outros grupos, enfim, né? Mas a referência é desde os anos 90, desde que eu rompi com uma lógica eurocêntrica, eu me referencio na luta racial. Na luta racial, a ancestralidade para nós, e aqui ancestralidade entendendo como ancestral não só a pessoa que partiu, mas a pessoa que partiu, que deixou um legado, deixou um projeto mítico, social cumprido, né? Ou seja, que serve de referência, né? A ancestralidade, ela tem uma dimensão enorme, talvez a única na nossa luta, que é a de sempre se referenciar na luta das que vieram antes de nós. Por que isso é importante? Não só por questões de identidade, religiosas, mas fundamentalmente porque toda luta, toda resistência que os nossos ancestrais fizeram, isso foi invisibilizado, não foi contado, foi negado. E hoje tem um movimento assim, que me emociona ver tem uma juventude, né? Um movimento social negro, sobretudo o movimento de mulheres negras, cresceu de uma forma, para mim hoje é o maior movimento que tem nesse país, né? Uma juventude negra questionadora, atuante, militante, né? E que começa e que desvenda, né? Tem resgatado essa história de luta de resistência do povo negro, especialmente das mulheres negras, né? Então, apesar desse cenário que a gente vive hoje no mundo, e especialmente no Brasil, eu tenho muita esperança que no meio dessa crise de valores, desse autoritarismo, né, nós consigamos, né, construir, propor algo novo a partir da experiência de luta das mulheres negras, do povo negro no Brasil, nas Américas. E dá uma pausa. Toma lá.
Foi exatamente isso que a Sueli Carneiro disse na entrevista dela, que tipo, o movimento de mulheres negras nunca foi tão forte, né? Nunca foi tão diverso. Nossa. Ela fala, é uma festa o movimento de mulheres negras hoje, porque está surgindo uma juventude negra maravilhosa. Ela faz uma lista na entrevista que ela deu. Eu participei no ano passado, final do ano passado, em Goiânia, no Encontro Nacional de Mulheres Negras. Brasileiras, né? Brasileiras, os 30 anos. Eram mais de 1.000 delegados, circulou lá mais de 5.000 mulheres. As experiências, o que as mulheres estão fazendo nesse país, a gente não tem ideia. O que hoje, quem enfrenta o crime organizado são as mulheres negras nas suas comunidades. Porque a polícia, via de regra, está comprometida com esse processo. O Estado está comprometido com esse processo. Então, quem está defendendo suas famílias, seus filhos, são as mulheres negras. Então, houve experiência. E não tão espontâneas, mas estão organizadas, estão se organizando para isso. Quem está defendendo a terra são as mulheres negras no meio rural e urbano, né? Quem está enfrentando os desafios dentro da educação são as mulheres negras dentro das universidades. Enfim, obviamente que é o povo negro, mas as mulheres negras tomaram a frente disso, né? Na defesa das políticas públicas. Então é emocionante assim, a gente ver os meninos assim, com conhecimento. Agora a gente finalizou o curso da Andaras, né? Foram 6 meses de muita emoção de ver a troca de conhecimento, a potência que são as mulheres negras. Eu quero dedicar o meu tempo para isso, né? Já militei em várias frentes, enfim. O tempo para que eu acho que é necessário, a gente está caminhando para isso, né? E quando a gente pensa na formação política, exclusivamente para mulheres negras, né, é meio no sentido de contribuir para articular essa potência, né? Porque são muitas experiências, milhares de experiências só aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então, quando todas essas experiências estiverem articuladas, olha a potência política. É isso, né? No curso da Andaras, que tinha meninas de 16 anos até 60 anos. Então, 74, a aluna mais velha. 74, 16. E vivência que tinha, sabe? De mulheres negras. 74, algumas com ensino fundamental, outras DOC, pós-DOC, e todas na mesma sala, porque a metodologia não era de produzir conhecimento a partir das experiências, e, enfim, então foi muito bacana, né? Então eu acredito nessa potência. Também o Brasil é uma potência, né? Política, econômica, é um continente, e por ser o segundo país que mais tem, né, população negra, povo negro, né? Acho que ele tem uma responsabilidade, não só com o povo negro, mas tem uma responsabilidade com os negros em diáspora nas Américas, tem uma responsabilidade enorme com o continente africano, e no sentido de o continente africano deveria ser, né? O Brasil está muito mais voltado para o continente africano do que para Américas, para os Estados Unidos ou a Europa, como alguns querem, né? Porque lá que está a nossa história. O povo que mais contribuiu para o desenvolvimento político, econômico, cultural do país foi o continente que mais contribuiu foi o continente africano, e acredito que esse olhar, essa articulação com o continente africano passa por nós negros e negras, né? Então é um desafio também que está colocado. Além do desafio local, esse desafio ele tem que estar também, de certa forma, articulado, né, globalmente articulado, né? Sobretudo com o continente africano, né?
Nesse sentido, a gente tem feito, eu particularmente tenho feito um esforço, né? Aqui no estado, acho que a gente tem algo novo acontecendo. Por exemplo, né? Nos últimos anos, pela primeira vez depois da diáspora, né? O Brasil permitiu que africanos ingressassem, né, no Brasil, migrassem, né? Então nós temos uma migração africana forte hoje, né? Então, sobretudo do Senegal aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso traz uma realidade nova, né? No centro da cidade, nós temos uma oportunidade enorme de estabelecer essa relação, né, com o continente africano e fazer grandes articulações, né, de luta por liberdade, né, de reforçar, né, restabelecer vínculos, restabelecer laços afetivos, mas também políticos, né, enfim. E eu tenho prazer, né, eu gosto de dizer isso, né, que eu fui aqui no Rio Grande do Sul, fui escolhida pela comunidade senegalesa para ser a consuleza deles, né, cônsul honorária aqui, então hoje também exerço esse papel, né. O consulado honorário do Senegal no Rio Grande do Sul é um consulado de direitos humanos que atua diretamente na defesa e interesse da comunidade senegalesa no Rio Grande do Sul, mais do que fazer a representação política e econômica do governo senegalês aqui, garantir a integração e a dignidade da comunidade senegalesa aqui no Rio Grande do Sul. Muito bom. Que aula. Eu tenho a impressão. Tem alguma coisa que vocês gostariam que eu falasse? Eu anotei algumas coisas, a senhora falou tudo. É porque vocês viram que eu tenho aquela dificuldade de síntese, eu vou e volto, né? Às vezes eu me lembro. Mas é sempre assim, não tem como voltar, né? Eu queria ter. Essa licença para eu vou preparar um roteirozinho. Da infância com a Laísa, não funciona, o roteiro para mim não funciona. Não, é maravilhoso. Eu não sei se pode dizer que hoje eu sou suplente, senadora suplente. Senadora suplente. Eu queria te perguntar sobre a premiação do ano passado, 2018 Zumbi, como é que foi? Se foi indicada a receber a premiação. Que eu perguntar não é isso. Eu quero dizer, Cláudia, né? Mariana, falando assim, parece simples. Fazer movimento negro, fazer luta antirracista, fazer movimento negro, não é simples. É muito difícil. Tem uma complexidade interna e externa. Interna é porque nós somos diversos. E também, quando a gente vai fazendo a luta, também a gente tem que ir reconstruindo a nossa história, reconstruindo valores. A gente tem que ir, um processo de construção e desconstrução, construção e desconstrução cotidiana, né? Tudo que a gente faz é muito pensado, é muito refletido, né? Que o processo de desconstrução, o colonialismo, né? A dominação, enfim, está dentro da gente. Né? A gente foi construída assim. A gente tem noção, a partir das vivências, do que são os valores civilizatórios africanos. Então, muitos deles estão no nosso cotidiano, na nossa prática, mas quando você vai militar, você tem que puxar isso, teorizar sobre isso, você tem que falar sobre isso, você tem que organizar sobre isso. Então, a gente é muito atravessado por esses valores,
os valores do dominador, do colonizador, e os nossos valores. Então, é um processo complexo de desconstrução, né? De desconstrução do colonizador que está dentro da gente e de construção, de afirmação dos valores africanos, da nossa ancestralidade também. Isso não é dado porque isso foi negado e foi invisibilizado. Então, isso é uma complexidade. Daí isso você tem que trabalhar dentro do hall de organizações, de milhares de pessoas fazendo isso. Então, é uma militância sempre muito tensa, né? O movimento social negro é um movimento muito exigente, né? Em relação aos seus quadros, em relação à sua militância, né? E eu milito desde os anos 80 no movimento social negro, e quero dizer que só agora, muito recentemente, que eu me sinto verdadeiramente reconhecida pelo movimento negro, por setores do movimento negro, enquanto um quadro, uma militante do movimento negro. E o prêmio, a medalha Zumbi dos Palmares que eu recebi no ano passado na Assembleia Legislativa, foi um momento muito importante, porque também foi a primeira vez que eu recebi um reconhecimento público, né, da comunidade negra, né, que eu merecia aquela medalha, né? Enfim, então, para mim foi um momento muito emocionante, importante, por isso que foi um marco no processo de reconhecimento, né? Eu sempre fiz a militância do movimento social negro. Eu fiz uma opção de fazer uma militância política partidária, porque eu acredito que nós negros, a gente tem que ocupar os espaços institucionais, quer no parlamento, quer no executivo, e a forma de fazer isso hoje no país é através dos partidos políticos. Então eu fiz opção por partido ainda jovem, partido de esquerda, porque eu acho que é onde situa a luta racial. Um partido de direita e de extrema-direita não sequer reconhece a necessidade da luta racial. E as organizações negras, em geral, têm muita desconfiança em relação a essas organizações brancas, especialmente os partidos políticos, né, que se utilizaram muito da pauta racial para referendar os seus projetos, inclusive que na maioria deles a gente não está colocados como protagonistas dos processos, né? E eu, como fiz sempre essa dupla militância, então tem setores do movimento negro que me olham com desconfiança, né? Então, assim como tem os setores da esquerda branca que também que me olham com desconfiança, essa pessoa não é plenamente confiável, né? Então eu caminhei sempre enfim, com esses sempre no meio desse conflito, né? Hoje eu posso dizer que pelo menos assim eu sinto, né, que não existe, pelo menos da forma como estava colocada, essa desconfiança, né, tanto dentro do movimento negro, né, embora a maioria ainda continue achando que não é uma pauta importante, mas eu penso que essas décadas de militância política partidária, mas de militância no movimento negro, especialmente de mulheres negras, né, me conferiu uma experiência que seja única, né, de
poder pensar, né? Mesmo de dominar boa parte dos códigos da branquitude em relação à política, né? E me dar elementos para poder pensar politicamente, né? Pensar estratégias de organização e de luta do povo negro para poder romper essa barreira da política institucional, né? Também essa confiança, esse reconhecimento, né, de outras, do movimento de mulheres negras, do movimento negro e também a militância, né? Para mim, hoje eu começo a viver a maturidade da militância. A maturidade, ela te dá a serenidade, né? Porque a nossa luta ela é sempre muito intensa, muito conflitante, por tudo isso que eu já coloquei, mas também porque fazer luta antirracista nesse país é nadar contra a maré, né? É nadar contra a maré, é questionar tudo, é desconstruir tudo, né? Então hoje eu me sinto na maturidade, né? Com mais serenidade, mais tranquilidade. Acho que isso me deu condições para pensar um curso de formação política, que tinha tudo para não dar certo, deu tudo certo, tudo para não dar certo justamente porque tu vai contra o que está colocado, né? E as pessoas falam, por que um curso de formação política para mulheres negras? Porque de mulheres negras se pensarem, se repensarem politicamente, né? Poder, nós precisamos ter essas oportunidades de nos rever, de nos revisitar, de trocar as nossas experiências e a partir dessas experiências propor outras metodologias de organização, de articulação, de organização. Eu acredito nisso, acho que tem uma potência, um potencial enorme. E eu acredito tanto que eu não vejo outra saída se não for para mim, né? Eu sou militante de esquerda, milito dentro de um partido político, tenho articulação. Hoje eu sou senadora suplente, eu sou suplente do senador Paulo Paim. Ou seja, eu dei uma contribuição partidária para o meu partido político enorme, sempre disponibilizei meu nome para as disputas eleitorais, já concorri a vereadora, já concorri a deputada estadual 2 vezes, enfim, então se alguém tinha dúvida da minha contribuição, acho que não, ou seja, que cada vez que tu disponibiliza um nome e tu vai para uma disputa eleitoral, do ponto de vista da tua vida particular, é um desmonte, principalmente para nós negros, porque um branco coloca o nome à disposição, ele vai para a luta e depois ele tem todo o resguardo. Nós, negros, a gente põe o nome, vai para a luta e depois tu te vira com o teu povo e a tua comunidade, né? Enfim, tu não tem esse respaldo político, financeiro. Então, cada vez que tu vai para a luta, é uma desconstrução enfim. Então tem que repensar. Hoje, então, eu me sinto madura nesses aspectos. Madura, sim, me incomoda muito, por exemplo, hoje, eu digo com tranquilidade dentro das diversas articulações, por exemplo, que a gente vive um momento tão trágico na história do nosso país, né? De violência, de racismo e fascismo que orienta o governo, né? Do fundamentalismo, né, que demoniza, né, volta a demonizar a nossa gente, as nossas religiões, as nossas tradições, e que as forças de esquerda, essas forças progressistas, né, não conseguem colocar isso no cenário político, né? E ainda a gente ouve, né, dizer que
o problema da esquerda hoje no Brasil e no mundo é porque, por causa dos movimentos identitários, aí entenda-se quando eles estão dizendo movimento que a culpa é dos movimentos identitários, estão dizendo que a culpa é do povo negro que não se articulou numa luta de classe, como se a gente não fizesse isso, e deu ênfase à questão racial. Mas também, por outro lado, é importante dizer que esses mesmos movimentos progressistas da branquitude, né, conquistaram governos, poderes e não colocaram o povo negro como protagonista nos processos, mesmo nos processos. Não colocaram como protagonista nos processos. Cotas raciais, enfim, foi fruto de uma luta incessante da nossa comunidade, do nosso povo. Então, para mim, me entristece muito que essa mesma esquerda não faça o meia-culpa de rever e repensar qual é o lugar do povo negro e, no meio de uma crise enorme, continue com as mesmas práticas, a mesma forma de caminhar e a mesma forma de se articular. Eu hoje vou... O meu trabalho aqui é me dedicar para o Instituto Acanin, que a gente, no nosso decidimos, na direção que a gente vai trabalhar, foi uma decisão na formação política de mulheres negras, então isso vai ser o nosso carro-chefe, né, em relação às mulheres negras. A gente aqui coordena o Afromigra, que é um observatório da imigração, com recorte específico, migração africana, caribenha e afro-latina. Então, a gente tem acompanhado essas populações, principalmente senegaleses e haitianos, né? As comunidades remanescentes de Quilombo, hoje muito mais na assessoria e muito pontual, porque eles estão super auto-organizados, enfim, onde campanha que for necessário, né? E novos agentes políticos, agora no curso de Andaras, ali nós tínhamos 5 conselheiras tutelares. A gente está incentivando a nossa juventude a se disponibilizar, a estar articulada, mas também está fazendo essas disputas, né, dos cargos eletivos, não só dos governos, do executivo, legislativo e tal, mas também nas suas instituições, enfim, nos espaços de representação mesmo, né? E incentivando e dando suporte, né? Suporte político, porque falta muito, né? Falta bastante pra gente. Eu falei de vários aspectos, mas também a partir a minha militância política, né, fez com que me proporcionou que eu pudesse também atuar como gestora, né? Enfim, acho que minha primeira experiência como gestora de políticas públicas foi em 89, quando o Livro Dutra ganhou o governo aqui no Rio Grande do Sul. Eu assumi na Secretaria de Segurança Pública do Estado o Departamento de Desenvolvimento de RH, que é o departamento que cuidava, né, da orientação da formação acadêmica das polícias, né, de todo o sistema de segurança. E ali, quando eu assumi, a gente desenvolveu um programa de formação e ensino das polícias no Rio Grande do Sul, né, programa integrado, onde a gente revisou todo o currículo, né, toda a bibliografia, propusemos um ensino integrado. Esse programa ele foi reconhecido pela ONU como um programa pioneiro, né, na formação das polícias. Depois ele foi adotado
embora nunca tenha sido implementado no governo Lula, né, no programa de segurança pública do primeiro mandato do presidente Lula. E ali a gente teve uma experiência enorme, e acho que ali a importância da vivência e do aprendizado no movimento negro, né? A gente conseguiu pela primeira vez, e era um momento também de democratização, de entrar dentro das estruturas militarizadas das polícias, né? E ver como, né, se dão esses processos. Então, para mim, foi um momento muito importante, né? Porque ali, entrou para dentro das academias, a gente viu que nas academias eles ensinavam, e acredito que eles ensinam, lombroso, né? Ou seja, como a polícia identifica o criminoso, né? O criminoso em potencial, né? Onde que tem um lombroso e não tem cabelo, carapinhas, lábios grossos, nariz chato, né? Então as polícias ainda recebem. Então eu tive a oportunidade ali de desconstruir isso dentro das academias, tanto da Polícia Civil como militar, da Escola de Serviço Penitenciário, da Polícia Técnica Científica. Acho que foi uma experiência assim, que me marcou o resto da vida. Hoje, a partir dali, a gente também conseguiu fazer um debate, uma discussão do sistema de segurança pública, né, de dentro do sistema, né, de conhecer o sistema de segurança pública. Isso aí foi uma experiência marcante para mim, para a equipe. Acho que foi pioneira dentro do movimento negro. Viajei muito por esse país depois falando desse programa, o que depois, agora, recentemente, em 2014, não, 2010, eu recebi do governo do estado, do comando da Brigada Militar, uma medalha, né, de reconhecimento pela importante contribuição no ensino e democratização das polícias, né. Também, em função dessa militância política, eu assumi no governo Tarso Genro, né, 2010, no Conselhão, assumi uma assessoria especial no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ali coordenando duas câmaras temáticas importantes, que era a Câmara Temática de Educação e a Câmara Temática de Direitos Sociais, onde na Câmara Temática de Direitos Sociais nós constituímos, criamos o Conselho Estadual do Povo de Terreiro, né, uma política específica para as comunidades remanescentes de quilombos. Trabalhamos no sentido de efetivar aqui no Rio Grande do Sul uma política de regularização dos territórios quilombolas, né? Então também foi uma experiência marcante, porque, né, onde foi trabalhar no coração de pensar os aspectos econômicos, né, aqui do nosso estado, também em função da militância, especialmente do programa que a gente desenvolveu no governo Olívio Dutra na área de segurança pública, quando em 2003, quando o presidente Lula quando ganhamos as primeiras eleições presidenciais, fui convidada para compor, na época pela coordenação, para compor a coordenação de transição do presidente Lula, né, Fernando Henrique Cardoso Luiz Inácio Lula da Silva, contribuindo ali para pensar, como assessora, para pensar o programa de segurança, a implementação do programa de segurança pública e as questões raciais, e pensar também a criação e a estruturação da CEPIR, né, que é uma secretaria com status de Ministério de Igualdade Racial, né, que me honrou muito. Era uma das poucas gaúchas que estavam lá, eram 5 gaúchas
junto com então, na época, não presidente, Dilma Rousseff. Eram 5 gaúchos que estavam lá, eu era uma das 5 gaúchos, isso não precisa publicar. Enfim, mas eu acho que é importante colocar, porque isso se deu por causa da militância política partidária, né? Então é uma militância também que, do ponto de vista da efetivação de políticas, eu posso dizer que consegui, de alguma forma, contribuir com isso, né? Estar junto com a Luísa na hora do debate da implementação da cota racial no serviço público, né? Que sempre foram, a gente olha assim, mas foram momentos sempre muito disputados, muito intensos, não foram coisas dadas, né? Foram conquistadas com muita peleia, muito trabalho, muito estudo, muita elaboração, enfim. Queria te agradecer pela oportunidade de estar escutando a tua vivência, as tuas experiências de vida. Também queria te agradecer pelo curso de formação política de mulheres negras, que foi maravilhoso. Foi pioneiro, como tu disse, a gente aprendeu bastante, apesar de eu ter feito em AD, a gente conseguiu construir um espaço de troca, foi muito bom, significativo para mim, na minha formação pessoal, profissional, enfim, e agradecer ao Fred pela oportunidade por ele ter me chamado, de estar participando desse momento. Eu que agradeço, a alegria de estar com vocês aqui, ao Fred, pela sensibilidade de estar desenvolvendo esse programa, estar gravando Mulheres Negras.